Olá galera, tudo bem? Para vocês que não assistiram ao evento de hoje e tiveram aula comigo, estou deixando aí então as apresentações dos alunos pibidianos, que ficaram maravilhosas, espero que vocês gostem, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá! Hoje vamos saber um pouquinho mais sobre ciência. O nosso tópico é Genética e Probabilidade, um conteúdo do 9º ano. Nosso grupo é feito pela Ana Laura, Adriele, Everton, Nathalie e Thalia. Nossos professores e orientadoras são a Eliana, Luiz, Magda e Marlon. Alguns dos tópicos abordados são primeira e segunda lei de Mendel, quadro de Punnett, probabilidade e algumas curiosidades. As habilidades trabalhadas de acordo com a BNCC são associar os gametas à transmissão de características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes, discutir ideias de Mendel sobre hereditariedade, considerando-as para resolver problemas envolvendo transmissão de características, e a análise de probabilidade de eventos aleatórios, eventos dependentes e independentes. Vou contar uma história para vocês, a história de Nath. Ela estava estudando para passar na ETEC, mas sempre que estudar ciências, caía no sono. E um dia desses, Nath caiu no sono e teve um sonho super doido, com genética, probabilidade e TikTok. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre a genética. E a probabilidade. Começaremos com o famoso pai desse rolê, que é o Mendel. Durante seus estudos, Mendel observou várias coisas sobre as ervilhas, como suas texturas e coloração, e ele ficava se questionando. Por que existem ervilhas verdes e amarelas de uma mesma espécie de planta? Será que os resultados do cruzamento entre ervilhas verdes só serão ervilhas verdes? Se você não tem ideia de como ele acabou com esses questionamentos, bora para a explicação! Mendel fez vários experimentos com ervilhas e acabou chegando nas famosas leis de Mendel, que respondem a essas perguntas. E com vocês, a primeira lei de Mendel. Com ela, é possível observar apenas um genótipo e uma característica. Genótipo? É um conjunto de alelos. Alelos? Definem os genes. Genes? É um pedaço do DNA com informação genética. Ah, agora sim entendi. Somos a geração parentais. E eu sou a alelo azão, responsável pelo fenótipo liso. E eu sou o alelo azinho. Dou origem ao fenótipo do tipo rugoso. Vamos nos cruzar para criar descendentes. Eles poderão ser rugosos como eu? Ou você pode ser lisinho como eu. Qual a probabilidade disso acontecer? Qual será a probabilidade disso acontecer, hein? Para calcular essa probabilidade, usamos o quadro de Punnett. Aqui podemos observar que todas as ervilhas geradas serão lisas, por conta do gene dominante, azão. Também é possível notar definições de probabilidade, como espaço amostral, que são genótipos dentro de cada célula do quadro de Punnett, e evento esperado, que seriam os fenótipos, como liso e rugoso. Fenótipos? O que são fenótipos? Isso mesmo, fenótipos são a expressão dos genes, como a ervilha ser lisa. Poxa, que legal! E essa é a família 1? Isso, a família 1 é a primeira geração de descendentes. Ai, tá legal, vai. Talvez a família 1 seja a sua cara. Já era de se esperar ser lisinhos como o pai. Mas e aí? Serão amarelas ou verdes? Agora que sabemos os termos, usar o quadro de Punnett fica fácil. Primeiro, precisamos calcular a probabilidade das ervilhas da família 1 serem amarelas ou verdes. Me chamaram, né?
E com vocês, o alelo Bezão, responsável pela cor amarelinha como o sol. Esse aí podemos ignorar. Quem importa é que sou eu, o alelo Bezinho, responsável pela cor verdinha como a grama. Dito e família 1 é amarela. Será que não existem ervilhas verdes? Quem sabe um dia esses alelos, isso vai acontecer na família 2 a partir da geração parental, mas que é resultado de cruzamento da família 1. E aí estão os genes da família 2. Uau! Ervilhas verdes! Sim! Elas apareceram! E as rugosas também! Agora estou feliz! Os genes recessivos enfim tiveram a sua vez. Verdade. Mas quantas ervilhas serão amarelas e rugosas? E verdes e lisas? Ah não, agora você viajou. Viajou e complicou. Como podemos saber a probabilidade de duas características em uma mesma ervilha? Para relacionar dois fenótipos, é só chamar a segunda lei de Mendel. Usando todos esses alelos e cruzando-os, podemos ver que dará 9 ervilhas lisas e amarelas. Verdade. E essa é uma proporção de 9 para 16. Ou seja, é bem mais provável que a ervilha tenha esses fenótipos do que ser lisa e verde. Olha ela, tá toda matemática. Nem te conto. E você reparou que segue uma proporção 9, 3, 3, 1? Esse Mendel é o cara mesmo. Ele descobriu foi tudo. Menina, são 9 lisas e amarelas, 3 lisas e verdes, 3 rugosas e amarelas e somente uma rugosa e verde. Apesar de ser surpreendente, não é bem assim. Nada é um fato absoluto. O teste do Qi quadrado, realizado por Hugo de Vries, analisou se sempre todos os cruzamentos seguem as proporções mendelianas. E o tal do Hugo não me descobre que tem erros na lei de Mendel? Mas isso pode significar duas coisas. Que 1, houve erro no experimento, ou 2, os resultados dos cruzamentos não seguem sempre a hipótese mendeliana. No final das contas, o que sabemos atualmente é Mendel não estava 100% certo. E que essa apresentação foi demais. Quando Nath acordou do sono, nem acreditou. Tava entendendo tudo. Foi logo se agarrando no livro e continuou seus estudos. Agora ela passava na ETEC. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre ciências. E se vocês tiverem... Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente veio conversar aqui com vocês sobre o tema hereditariedade e as potências. E dentro desse tema a gente escolheu falar um pouquinho sobre a potência de um dinossauro. Mas antes da gente começar, vamos nos apresentar. Eu sou a Débora, eu estou no 2º ano da faculdade e eu faço licenciatura em matemática. Meu nome é Kátia, eu tenho 20 anos, estou no 1º ano da faculdade de Biologia para licenciatura. Boa tarde, gente. Meu nome é Samantha, eu tenho 20 anos e eu faço Biologia no Noturno desde 2018. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sara, eu tenho 19 anos e estou no 1º ano de licenciatura em Matemática. Vamos começar, então, falando da parte da matemática do nosso tema. Pode passar, por favor. Começamos com as potências. O que são as potências? Potência é uma operação matemática escrita da forma a elevado a n, sendo a um número real e n um número inteiro, com a diferente de zero. Temos então que a elevado a n é igual a vezes a vezes a n vezes. O a, ele é a base, indica o fator que se repete na multiplicação. O n é chamado expoente, que indica a quantidade de vezes em que o fator se repete na multiplicação. Logo, a potência indica o produto dos fatores iguais. Pode passar. Como vocês já possuem uma teoria de potenciação, nós não vamos entrar em detalhes das propriedades,
Vamos apenas apresentar algumas características. São elas: uma potência com expoente 1 e base em um número real qualquer tem como resultado esse próprio número. Uma potência com expoente 0 e base em um número real diferente de 0 tem 1 como resultado. E uma potência com expoente inteiro negativo e base diferente de 0 tem como resultado inverso da base elevado ao oposto desse expoente. Ou seja, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, com a diferente de 0. Pode passar. Dentro da potenciação, nós temos a notação científica, e ela ocorre de forma muito similar às potências. A única diferença é que utilizamos a base 10 e representamos da seguinte forma: a vezes 10 elevado a n, onde a é um número racional, sendo a maior ou igual a 1 e menor que 10, e n é um número inteiro. A notação científica a gente usa para representar números muito grandes, como o Google, que vocês já viram em aula, e também números que são muito pequenos. Bom, essa foi a parte da matemática. Agora vamos ver um pouquinho sobre biologia. O que é hereditariedade? Vocês com certeza já ouviram expressões como tal pai, tal filho, ou ela é a cara da mãe, entre outras. Essas expressões fazem referência à ideia de hereditariedade. A hereditariedade são as características genéticas passadas dos pais para os filhos através das gerações. Lembra que são os nossos genes que determinam as nossas características, como, por exemplo, cor dos olhos, curvatura do cabelo, etc. Esses genes se encontram nos cromossomos. Os gametas, que são nossas células reprodutivas, o ovócito e o espermatozoide, eles são aportes. Isso significa que eles possuem metade do número de cromossomos, ou seja, 23. Nos seres humanos, as células somáticas, que são todas as outras células do corpo sem seus gametas, possuem ao todo 46 cromossomos. No momento da fecundação, há a junção de 50% do material genético da mãe e 50% do material genético do pai. E essa combinação dará origem a nós e as nossas características. Pode passar. O que são as árvores genealógicas? A partir do que a gente entende por hereditariedade, a gente pode montar nossa própria árvore genealógica. A gente começa por nós mesmos, depois por nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós e assim por diante. Já pararam para pensar na enorme quantidade de ancestrais? A gente pode relacionar isso com as potências. Aliás, vocês já pararam para pensar que, na verdade, todos nós fazemos parte de uma mesma família muito grande? Pode passar. Pensando nisso, vamos expandir essa árvore e focar em uns galinhos, ou seriam galinhos muito interessantes dela. Observe essa enorme árvore da vida. Ela também é chamada de cladograma, que é um diagrama que mostra as relações genealógicas. Aqui estão todas as formas de vida atuais e nossos ancestrais em comum. Ela começa no Luca, que é o último ancestral comum de todos os seres vivos, e vai se ramificando de acordo com as mudanças ocorridas através dos mecanismos de evolução. Cada nó é um ancestral em comum de uma nova ramificação. Se a gente observar à direita, bem no cantinho ali, é onde estão a família dos hominídeos. E mais para cima está a família aí das aves, que começa nos dinossauros. Pode passar. Vocês sabiam que ainda existem dinossauros entre nós? Pois é. Apesar da maioria deles terem sido extinta há bilhões de anos, ainda existem muitos por aí. Se você olhar para a sua janela, você pode ver um voando, ou você pode ter até comido um durante o seu almoço. Por que as aves são dinossauros? Pois é, sim, as aves são dinossauros. Em geral, a gente tem a ideia equivocada de que os dinossauros eram lagartos gigantes, mas, na verdade, eles são muito mais próximos das aves do que dos répteis. Por algum tempo, a gente tentava entender a grande diversidade de vida no nosso planeta, e a gente acabou separando esses animais de acordo com a sua aparência. Porém, essa separação era confusa e ela não abrangia algumas características que alguns animais tinham e outros não. Por exemplo, a baleia em si, ela é mais próxima dos hipopótamos do que dos próprios peixes que vivem no mesmo ambiente que elas. E os fósseis e os DNAs, eles são a evidência de que todos nós estamos ligados, conectados de alguma maneira. Para você ver isso, basta você encontrar o seu ancestral mais comum. A cada milhões de anos, uma certa característica aparece e outra desaparece, e ela é fixada na população graças à seleção natural. A gente vai ver alguma delas brevemente. Começou com
os dinossauros tendo os 3 dedos tocados no chão, o pescoço alongado em forma de S, a pneumatização, que são os 2 furinhos de cada lado do rosto, que mais para frente vem a ser no bico dos passarinhos. A gente também tem os ossos ocos, que ajudam muito os pássaros hoje em dia, por conta de que o seu peso fica reduzido, ajudando eles assim durante o voo. Eles possuem em cada mão 3 dedos, as penas por todo o corpo, o ossinho da sorte, que é um ossinho que fica no peito e ajuda muito durante o voo e até mesmo o próprio voo. E antes que vocês se perguntem se o voo surgiu apenas nas aves, o que era o pterossauro? Aquele dinossauro que voava, sabe? Então, esses dinossauros, eles são mais próximos evolutivamente dos répteis atuais do que das suas próprias aves. E as diferenças vêm na sua morfologia, que é a formação das suas asas. Nós ficamos sabendo que vocês já trabalharam a questão da árvore genealógica da sua família e as potências, mas eu duvido que vocês já tenham visto uma árvore genealógica que vai desde as maritacas até os dinossauros. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo, né, como a gente fez mais ou menos a nossa árvore genealógica da maritaca até o dinossauro. Então, a maritaca está aqui na atualidade, a gente foi voltando nas aves anteriores a ela. E a gente pode relacionar as potências do mesmo jeito que seria feito na árvore genealógica da nossa própria família. A única diferença que nós usamos é a notação científica, porque em vez de ser de geração em geração, a gente usou milhões e milhões de anos. Ou seja, em cada linha dessa árvore, né, que a gente fez, está representada os anos em que esses animais viveram, e foram muitos anos atrás. Então aqui, nessa ave próxima à maritaca, a gente tem que ele viveu aproximadamente entre 1,4 a 1,25 vezes 10 a oitava anos atrás. Ou seja, é muito tempo. E aqui nessa tabela, pode passar. Aqui nessa tabela, a gente vê, só para ficar de forma mais explícita para vocês, né, essa mudança dos anos e para a notação científica. Então, fica muito mais fácil a gente falar que é 1,4 vezes 10 a 8 anos atrás, que esse animal viveu, do que 140 milhões de anos atrás. E vocês se lembram, né, como que faz para transformar em notação científica? A gente vê, nesse nosso caso, como é um número muito grande, a gente vê onde está a vírgula e vai andando com ela, né, para a esquerda, até ficar um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E a gente também pode ver que conforme vai descendo, né, a gente desceria na nossa árvore, vai aumentando o número de anos, ou seja, vai ficando cada vez mais velho esses animais. Pode passar. Agora que vocês já aprenderam todos esses conceitos, a gente queria saber se vocês conseguem responder a famosa pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui no chat. Foi isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Opa! Boa tarde aí a todos os alunos aí da Escola Clotilde. Nós somos o podcast Ciência. Eu sou o Gabriel de Matemática. Eu sou o Pedro também de Matemática. Eu sou a Clemen de Biologia. Eu sou a Maria de Biologia. E eu sou a Giovana de Biologia. Bom, e o tema desse primeiro podcast de hoje é coronavírus e suas relações matemático-biológicas. Então, como que a gente consegue unir as principais características do coronavírus em relação à matemática e à biologia? Vamos começar primeiramente vendo sobre a transmissão do vírus. Você consegue explicar isso pra gente, Clemen? Então, os vírus, eles utilizam mecanismos biológicos para infectar as células do nosso corpo. E se reproduz matando nossas células e tem um alto potencial de reprodução. O objetivo dele é criar cópias de si mesmo, né? E se aproveitar de um receptor específico, que é uma proteína que se localiza no pulmão e na superfície da célula. Quando o vírus reconhece, ele se liga a ela e ele entra na célula. Dentro da célula, ele usa um maquinário celular para fazer cópias de si mesmo e do material genético. Então, ele escapa da célula, deixando milhares de vírus prontos para infectar outras células.
Ele se encontra no trato respiratório superior, que é a garganta, e o inferior, que é a região do pulmão. Isso faz com que ele se propague mais facilmente. Nós não temos a proteção natural, então ele fica mais propenso de nos infectar. Quando esse invasor ele é mais agressivo ou ele está em maior quantidade, nós precisamos também da resposta imune adquirida, que é desenvolvido após nosso contato com o vírus. As nossas células de defesa, elas passam a reconhecer e combater esses vírus com mais eficiência quando ela entra em contato de novo com o nosso organismo. A transmissão, ela ocorre mais rápido também porque os sintomas, ele não aparecem de imediato. E às vezes nem aparece, porém a gente ainda assim continua transmitindo. Mas lembrando também que o vírus, ele só pode sobreviver se ele encontra um novo hospedeiro para infectar. E ele é apenas eliminado após 14 dias, quando você é infectado. Bom, e o bacana é que, além da biologia que a gente acabou de ver de como o vírus é transmitido, a matemática também ela é muito importante em relação ao vírus. Por quê? Na matemática existem as modelagens. E o que são as modelagens? Você pega um problema da vida real e por meio de funções e equações você consegue uma representação gráfica dele. Com isso você consegue pegar o determinado comportamento de uma situação e entre outras. E como a gente usa isso, por exemplo, no coronavírus? Qual que é a importância disso? Então, quando a gente consegue realizar uma modelagem matemática baseada no coronavírus, a gente consegue, entre aspas, prever o próximo número de contaminados, de infectados e como que está crescendo essa infecção no país. Assim como a gente consegue também ter uma ideia de se a gente mudasse algumas situações, se a gente ficasse em isolamento, quanto que isso poderia abaixar e achatar essa curva. E isso é muito utilizado no mundo todo, a modelagem é utilizada em tudo, e principalmente na epidemiologia, não é, Giovana? Pois é um uso que está bastante em alta agora, né, com a pandemia que a gente está passando, a gente vê bastante modelagem para ver como que a doença tem evoluído, né? E é interessante que a própria área da epidemiologia, que é essa área que estuda as doenças, lá no início dela já se usou de algo parecido com uma modelagem para poder entender melhor uma doença. Então, no caso, o médico Jon Snow... Ah, esse aí então é do Game of Thrones, né? Não, esse aí é outro, esse sabe das coisas. Ah, entendi. E esse médico Jon Snow, ele vivia em Londres, na época das epidemias de peste bubônica e de cólera, e ao fazer um mapeamento, ele percebeu que os casos aqui, que são esses pontinhos pretos aqui, eles estavam se concentrando todos ao redor de um poço d'água. E aí ele teorizou que o quê? Que, na verdade, a cólera, em específico, ela era passada pela água contaminada e não pelo ar contaminado. E isso, por mais que não tenha sido um panorama completo da doença, então, por exemplo, naquela época ele não sabia que era causado por uma bactéria, porque até então não existia ainda a microbiologia e a gente não tinha ainda esse conhecimento, ele já conseguiu ver que não era uma doença que era passada pelo ar, e sim pela água contaminada. Então já deu uma informação que foi muito importante para a gente entender melhor a cólera e poder combater ela. E aí, ao longo do tempo, a epidemiologia foi se sofisticando, foi se aprimorando e foi usando dessas modelagens matemáticas. E uma delas, que é bem antiga, mas é usada até hoje como base para vários estudos, é a modelagem SIR. Então, ela usa a base de como acontece uma transmissão para prever o comportamento de uma doença, que é diretamente transmissível, como no caso da Covid, né, que pode passar por tosse, por espirro e tudo mais. E essa modelagem, ela leva em conta 3 variáveis. Primeiro é a dos suscetíveis, a segunda é a dos infectados e a terceira dos recuperados. Um dos estudos que tem essa modelagem como base, na verdade uma derivação dela, né, porque que nem eu disse, essa é uma modelagem lá do início do século XX, e ao longo dos anos ela foi aprimorada e ela se encaixou muito bem para a área da epidemiologia, porque ela leva em conta só como que acontece a transmissão dessa doença. E
esse estudo aqui, que é um estudo que chama Vidas Salvas, de pesquisadores da Unicamp, ele usa essa modelagem para conseguir prever o comportamento da doença. Uma das variáveis que ele usa é a taxa R, que é a taxa de reprodução estimada ou replicação viral. Basicamente, o que ela nos dá é quanto uma pessoa infectada pode infectar, quantas outras pessoas ela vai infectar. E por isso que ela é tão importante, porque ela consegue prever se a curva de número de casos vai estar subindo, quando ela for maior que 1, ou se ela vai estar diminuindo, maior ou igual a 1, ou se ela vai estar diminuindo quando for menor que 1. E a gente pode ver isso nesse gráfico claramente, que é um gráfico que aqui, ó, no eixo Y, ele tem essa taxa R, no eixo X ele tem o tempo, e essa barrinha aqui mostra quando a gente começou a quarentena no estado de São Paulo. E aí você vê que a taxa R estava aqui acima de 2, então uma pessoa passava para mais de 2 pessoas, e ela caiu muito quando a gente começou a quarentena. Por quê? Porque se o vírus precisa de um hospedeiro, se houver contato com outras pessoas, ele vai encontrar esse hospedeiro e vai se replicar. Esse outro gráfico também mostra isso muito bem. Ele mostra o tanto de casos com isolamento social e o que aconteceria se hoje a gente parasse de praticar o isolamento social e outras medidas de mitigação, como higiene, usar máscara. Então você vê que a doença ela ia crescer, ó, muito rápido. E aí eu queria chamar o Pedro da matemática para me explicar melhor isso, por que ela cresce tão rápido. Bora lá, vamos lá então. Para entender o porquê essa doença ela cresce tão rápido, nós primeiro precisamos entender o que é uma exponenciação. Porque a função que modela esse fenômeno do crescimento dessa doença é uma função exponencial. Então, para entender função exponencial, devemos entender exponenciação. A exponenciação ela vai depender de 2 valores, a base e o seu expoente. O que quer dizer? Que a gente vai multiplicar a base por ela mesma, a mesma quantidade que tiver no expoente. No caso do coronavírus, a nossa base ela é calculada em relação à taxa de replicação viral, ou seja, o nosso R. E o nosso expoente vai variar em relação ao tempo. Então a gente tem a contaminação variando em relação ao tempo. E é legal a gente também entender que a função exponencial ela é uma função que cresce explosivamente. Ou seja, vocês estão até vendo aí o periquito tá até correndo. O periquito tá até correndo, porque a função exponencial ela cresce muito rápido comparada a outros tipos de função. Se você pegar, por exemplo, uma função linear, ela vai crescer menos depressa do que uma função exponencial. Por isso que a doença ela infecta as pessoas de uma forma tão rápida. Agora eu quero mostrar para vocês um estudo da Universidade de Brasília, em que mostra como acontece a função exponencial. Ó, se vocês verem, a partir de uma pessoa, 3 são contaminadas, 9, 81 e assim vai crescendo exponencialmente com a base 3. Nesse caso, nós temos a taxa de replicação viral sendo 3, porque a nossa base nessa função exponencial é 3 e ela vai crescendo cada vez mais. Perceba que cresce muito rápido, ela vai aumentando. Por isso que eu falei que ela é explosiva. Uma coisa que eu quero falar também que é muito importante, saindo um pouco agora da matemática, é que olha nessa imagem que está aí. Ele mostra eventos que, se deixassem de ocorrer, diminuiria o número de pessoas que têm o coronavírus. Por exemplo, se ela não fosse em um bar, se ela não saísse, se ela não fosse num churrasco. E essa parte tão importante, que é salvar nossas vidas, assim como a Giovana falou, eu quero que a Maria, como uma bióloga, fale um pouco disso pra gente. Bom, gente, então, pensando muito bem nesse coronavírus e toda essa transmissão, a gente pode evitar de uma forma tão simples que é ficando em casa, né? Evita que ele se replique e a gente pode ser um salva-vidas, só que sem boia e, lógico, com a nossa máscara. Assim, toda vez que a gente precisar sair de casa, a gente precisa usar máscara e evitar ao máximo isso, se manter sempre no nosso local, lá quietinho, para evitar com que esse vírus se propague ainda mais do que está se propagando até agora. Tão rapidamente. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Só lembrar pra vocês, sempre usem máscara. Se puder ficar em casa, fique em casa, porque esse é o melhor jeito da gente combater esse vírus e logo, logo toda a situação vai passar e vai tudo voltar ao normal.
Sim, sim. E uma coisa que eu quero recolocar aqui também, que eu esqueci de falar, é que hoje no Brasil nós temos a taxa de replicação viral como sendo 1,14. O que isso significa? Que uma pessoa que tem o coronavírus, ela tem um potencial de transmissão de contaminar 1,14 pessoas. Lógico, 0,14 pessoa não existe, é uma média da contaminação. E vale lembrar também que quando a taxa de replicação é maior do que 1, a doença ainda está em alta, ela está crescendo. Então, gente, a doença ainda não acabou, o coronavírus não sumiu, a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que tomar cuidado e ficar nas nossas casas, usar máscara e tomar o maior cuidado possível, gente. Como o Pedro falou, ainda não é hora de relaxar. Então, saibam que praticando isolamento, as medidas de higiene, usando máscara, vocês estão salvando vidas. E continuem assim, firmes e fortes, que vai passar. E é isso aí. Vamos se cuidar, porque a gente se cansou do coronavírus, mas ele não se cansou da gente. Ele tá aí e tá contaminando muita gente. Vamos se cuidar. É isso aí, obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, meu nome é João Vitor. Oi, eu me chamo Letícia. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória, sou estudante de licenciatura em Biologia na UFSCar. Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Cavani e eu estudo matemática na UFSCar. A gente vai falar para vocês as relações do tempo com o sistema solar e como isso afeta a sua vida. Eu vou começar essa apresentação te fazendo algumas perguntas. Você já parou para pensar o porquê o dia tem 24 horas? E por que o ano em geral tem 365 dias? Será que esses valores são os mesmos em todos os planetas? Bom, para a gente responder essas perguntas, a gente precisa entender como a Terra se comporta dentro do sistema solar. O nosso sistema solar tem o Sol como centro e mais 8 planetas que orbitam em volta dele. Vocês já devem conhecer, mas em ordem de proximidade com o Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos esses planetas exercem pelo menos 2 tipos de movimento. O de rotação, que origina os dias e as noites, e o de translação, que origina os anos. Para a gente entender um pouquinho melhor esses processos, a gente utiliza a Terra como exemplo. O movimento de rotação é aquele que o planeta realiza em torno de si mesmo. Na Terra, a gente considera a existência de um eixo imaginário, que corta do polo norte ao sul do planeta, e o movimento acontecendo em volta desse eixo. Essa rotação ela é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Sempre a face que estiver voltada para o Sol vai ser dia, e a face voltada para o lado contrário vai ser a noite. Na Terra, esse processo leva cerca de 24 horas para acontecer. Então é por isso que um dia tem 24 horas, porque é o tempo que a Terra leva para completar uma rotação em volta do seu eixo. O outro movimento é a translação. Ao mesmo tempo que a Terra gira em torno de si mesma, ela também gira em torno do Sol. E esse movimento ele segue um padrão meio elíptico ou oval, e a gente dá o nome para ele de órbita. A translação tem influência sobre diversos aspectos do nosso planeta, como o clima e as estações do ano. Mas o nosso foco aqui é o tempo. A Terra leva cerca de 365 dias para conseguir completar uma única volta ao redor do Sol. Então é por isso que um ano tem 365 dias. É o tempo que a Terra leva para conseguir completar esse ciclo. Vocês repararam que com esses 2 processos a gente conseguiu responder as 2 primeiras perguntas? O do porquê um dia tem 24 horas e por que um ano tem 365 dias? Agora resta essa última pergunta. Será que esses valores são os mesmos para todos os planetas? Pensa um pouquinho aí. E a resposta é não. Esses valores de um dia ter 24 horas e um ano ter 365 dias são valores equivalentes ao tempo que a Terra leva para completar os seus ciclos. Na verdade, os outros planetas levam diferentes quantias de tempo para completar esses mesmos ciclos. E é sobre isso que a gente vai falar mais com vocês. Sabemos agora que a Terra leva aproximadamente 24 horas para realizar o seu movimento de rotação, e que em cada planeta do Sistema Solar este tempo varia. Se observarmos a imagem, podemos pegar como, por exemplo, Mercúrio, que leva 58 dias para realizar apenas uma volta em torno do próprio eixo, o que significa que um dia em Mercúrio corresponde a aproximadamente 2 meses na Terra. Por outro lado, se pegarmos Saturno, este leva menos de 11 horas para realizar o movimento de rotação, o que significa que um dia lá corresponde a metade de um dia aqui na Terra. Esta variação de tempo também acontece no movimento de translação.
Como já sabemos, o movimento de translação é um movimento que os planetas realizam em torno do Sol. Vamos observar agora nessa tabela quanto tempo cada planeta leva para realizar o seu movimento de translação. Vamos fazer uma comparação. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e este leva apenas 87 dias para dar a volta no mesmo. Já Netuno é o planeta mais distante do Sol e leva 164 anos terrestres para dar a volta no mesmo, o que significa que um ano em Mercúrio, ou seja, uma volta completa em torno do Sol, corresponde a apenas 87 dias terrestres, assim como um ano em Netuno correspondem a 164 anos terrestres. E se percebermos, o tempo que estes planetas levam está diretamente relacionado com a distância que este se encontra do Sol. Quanto mais perto o planeta estiver do Sol, menos tempo ele levará para dar uma volta completa. Assim como mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo ele levará para dar essa volta. Agora, nós vamos aplicar todo esse conteúdo que aprendemos nesse site chamado Exploratório. Nele, a gente pode calcular qual seria a nossa idade caso a gente tivesse nascido em outros planetas do Sistema Solar. E depois vamos comparar essas idades com as de outras pessoas. Ao abrir a página, vocês vão notar que está em inglês, mas eu traduzi para que a gente possa entender melhor. Aqui na parte inicial, ele vai te orientar em como você faz para calcular sua idade em outros mundos. Eu vou fazer aqui com a data que eu nasci, para que a gente possa entender melhor como funciona. Primeiro, você vai colocar o mês, o dia e o ano que você nasceu. No meu caso, eu nasci no mês 11, no dia 27 e no ano de 2000. Eu vou clicar em calcular. Como vocês podem notar, aqui na Terra eu tenho 20 anos terrestres e meu próximo aniversário é dia 27 de novembro de 2021. Em Mercúrio, eu teria 83 anos de idade. Em Vênus, eu teria 32. Em Marte, eu teria somente 10 anos de idade. Em Júpiter, eu teria quase 2 anos de idade. Em Saturno, Urano e Netuno, eu não teria completado nem 1 ano de idade. Agora nós vamos comparar a idade de 5 pessoas que têm entre 14 e 70 anos de idade terrestres. Como eu mostrei para vocês, eu nasci dia 27 de 11 de 2000, tenho 20 anos terrestres. Em Mercúrio eu teria 83,1. Em Saturno eu teria 0,67 ano. E em Netuno 0,12 ano. O João, que nasceu dia 7 de 12 de 2006, ele teria 14 anos terrestres. Em Mercúrio, ele teria 58 anos. Em Saturno, ele teria 0,47 anos. Em Netuno, ele teria 0,08 ano. O professor Marlon, que nasceu dia 13 de 1 de 1989, ele tem 31 anos de idade. Em Mercúrio, ele já teria 132 anos. Em Saturno, ele já teria completado 1 ano. Em Netuno, ele teria 0,19 ano. O professor Luiz, que nasceu dia 2 de 5 de 1977, tem 43 anos. Em Mercúrio, ele teria 181 anos. Em Saturno, 1,48 anos. E Netuno, 0,26. A Maria, ela nasceu dia 5 de 1 de 1950. Ela teria 70 anos aqui na Terra. Em Mercúrio, 294,4. Saturno, 2,4. E Netuno, 0,43. A gente pode perceber como Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e Netuno o planeta mais longe do Sol, tem uma grande diferença, já que Mercúrio, para dar uma volta no Sol, é muito mais rápido do que Netuno. Enquanto o professor Marlow teria 132 anos em Mercúrio, e Netuno ele estaria longe de completar 1 ano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os irmãos Mark Kelly e Scott Kelly. Bom, nos slides anteriores o pessoal estava falando da relação do tempo nos diferentes planetas do Sistema Solar. Agora a gente vai falar um pouco sobre como viagens espaciais, sobre como as condições do espaço fazem com que certas características do nosso corpo sejam mudadas. Bom, não quer dizer que se eu for para o espaço, eu vou voltar para a Terra há 30 anos ou 5 anos mais velha. Não quer dizer isso. O que a gente vai falar aqui é que as condições do espaço são diferentes das condições da Terra e isso faz com que algumas características do nosso corpo mudem. Mas não que eu vou passar por uma máquina do tempo e vou voltar para a Terra 30 anos, 5 anos mais velha, beleza? Então, Scott e Mark Kelly são 2 irmãos gêmeos idênticos
E a NASA fez dessa oportunidade de ter 2 irmãos gêmeos astronautas uma oportunidade de pesquisar sobre como as características mudam quando eles passam por uma viagem espacial. Então, de 2015 para 2016, Scott, que é o irmão que está na foto aqui com o bigodinho, ele passou por uma viagem espacial e ficou 340 dias no espaço. Então, essa foto que tá para vocês no slide é uma foto de quando ele já tinha voltado do espaço. Então, eles eram gêmeos idênticos e agora repara como tem algumas diferenças. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos para uma missão humana de longa duração. A radiação é diferente. Isolamento e confinamento, a gente sabe que muda também muito características, tanto físicas como cognitivas das pessoas. A distância da Terra também altera certas coisas no nosso corpo. Campo gravitacional também, porque o campo gravitacional da Terra permite com que a gente fique preso, né? Já no espaço, o campo gravitacional sobre o nosso corpo é diferente, então a gente não consegue ficar fixo no chão. E os ambientes hostis, né? Porque os ambientes de uma nave espacial é um ambiente que você vai ter que se adaptar. Eles passam até por uma série de treinamentos para conseguir viver lá dentro, porque é um ambiente hostil, é um ambiente que não é igual da nossa casa. Então, o jeito que a gente dorme é diferente, o jeito de fazer as necessidades deles no espaço é diferente, então tudo muda. A principal conclusão, a principal característica visível que a gente consegue perceber entre Scott, que foi para o espaço, e o irmão que ficou na Terra, é a questão do envelhecimento. Se a gente olhar a imagem anterior, a gente pode observar que um irmão aparenta ser bem mais velho do que o outro, porque as condições no espaço, radiação e gravidade, principalmente, contribuem para que a pessoa envelheça mais rápido. E além dessa mudança do envelhecimento, também ocorreram mudanças como perda da densidade óssea, então ele voltou 5 centímetros mais alto, foi possível observar isso, e também algumas alterações dentro do corpo dele. 90% das alterações que ocorreram no corpo dele, quando ele estava lá no espaço, voltaram ao normal quando ele voltou para a Terra. Mas existem as características que ficaram permanentes, como a questão do envelhecimento. E por último aqui vamos ressaltar que Scott e Mark Kelly não deixaram de ser gêmeos. O que aconteceu foi que Scott foi para o espaço, o Mark continua aqui na Terra e os dois estavam em ambientes diferentes. E mesmo sendo gêmeos, essa exposição a ambientes diferentes faz com que as características de um e outro sejam expressadas de formas diferentes, entendeu? Mas eles continuam sendo gêmeos. E essa pesquisa da NASA foi muito interessante porque ela pode agora ter uma noção de como o corpo reage e pode preparar melhor as naves e os treinamentos para que os astronautas consigam passar mais tempo e não voltar com tantas alterações em questões de saúde. Essas são as nossas referências. Agradecemos pela atenção e esperamos que tenham aprendido um pouco mais sobre esse nosso sistema solar. Até mais!